Boa noite, irmãos. Como é bom estar aqui na casa do Senhor. Lembrando dos avisos da semana. Essa mesa tem dado um trabalhozinho. Já tem apressado já o rapaz para trazer a outra. Sonso. Muita alegria que estamos mais uma vez aqui cultuando ao nosso Deus. Irmãos, lembrando dos avisos da semana que domingo pela manhã temos a nossa escola bíblica dominical a partir das 9. Amém? De 9 às 11. Lembrando, meus irmãos, o nosso culto de doutrina nas quarta-feiras. A gente tem estudado sobre a doutrina do Espírito Santo, a doutrina da Trindade, onde temos aprendido muito e entender a ação de Deus nas três pessoas da Trindade, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Amém? Que você faça presente, é um momento bom, um momento da gente estar nos aperfeiçoando na palavra do Senhor, aprendendo mais sobre Deus, a essência do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Dito os avisos, convido a amada igreja a abrir a palavra do Senhor no texto que a irmã Jeane leu lá em João, capítulo 20. Vamos estar explanando um pouco sobre esse texto. João, capítulo 20. Pode continuar sentado, irmãos, que é um texto extenso. Quero que os irmãos acompanhem bem. Amém? Eles estão comigo? Amém. Glória a Deus, aleluia. João capítulo 20, do verso 1 ao 22. Pela manhã eu estive explanando um pouco sobre a importância da ressurreição para as nossas vidas. Hoje à noite eu quero estar trabalhando o poder da sua ressurreição. Como foi a ressurreição de Cristo e o poder através dela. Diz assim a palavra do Senhor aqui em João, capítulo 20, no verso 1. No primeiro dia da semana, de madrugada, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu e foi até onde estava Simão Pedro e o outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram o Senhor do túmulo, não sabemos onde colocaram. Com isso Pedro e o outro discípulo saíram e foram até o túmulo. Ambos correram juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro. Chegou primeiro ao túmulo e, abaixando-se, viu os lençóis de linho, mas não entrou. Simão Pedro, segundo que chegou, entrou no túmulo. Ele também viu os lençóis e o lenço que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, que não estava com os lençóis,
mas enrolado num lugar à parte. Então outro discípulo que havia chegado primeiro ao túmulo também entrou. Ele viu e creu, pois ainda não tinha compreendido a Escritura, que era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. E os discípulos voltaram outra vez para casa. Maria, no entanto, permanecia junto à entrada do túmulo, Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo, e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus tinha sido colocado, e um na cabeceira e o outro aos pés. Então eles perguntaram: mulher, por que você está chorando? E ela respondeu: porque levaram o meu Senhor, e não sei onde puseram. Depois de dizer isso, ela se virou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Jesus lhe perguntou: mulher, por que você está chorando? A quem você procura? Ela, supondo que ele fosse o jardineiro, respondeu: se o Senhor o tirou daqui, diga-me onde colocou, e eu o levarei. E Jesus disse: Maria. Ela, voltando-se, lhes disse em hebraico: Rabini, Rabini, que quer dizer mestre. Jesus continuou: não me detenha, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vá até os meus irmãos e diga a eles: subo para o meu Pai, o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Então Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contava que Jesus lhe tinha dito essas coisas. Ao cair da tarde naquele dia, o primeiro da semana, estando trancados as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo: que a paz esteja com vocês. E dizendo isso, mostrou as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. E Jesus lhe disse outra vez: que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também o envio vocês. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se de algum de vocês perdoar os pecados, são-lhes perdoados, mas se os retiverem, são retidos. Oremos. Senhor Deus, amado Pai, Pai da eternidade, Príncipe da paz, diante de nós, ó Deus, está aberta as tuas Escrituras, pois nos revela, ó Deus, na medida da tua vontade, Pai. Como é bom, ó Deus, estar na tua casa. Abra, ó Deus, o entendimento da tua santa palavra diante da tua igreja. É o que eu te peço, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, eu quero chamar um pouco da atenção dos irmãos ao verso 22, onde o Senhor diz: havendo dito isto, soprou sobre eles o Espírito Santo. Irmãos, a ressurreição de Jesus é um marco central do Evangelho. Jesus morreu na cruz e ressuscitou 3 dias depois. A ressurreição foi um acontecimento milagroso, presenciado por várias pessoas. E isso é relatado no Novo Testamento. Antes de sua crucificação, Jesus já tinha avisado que precisava morrer pelos pecados da humanidade. Os inimigos de Jesus conspiraram contra ele e o crucificaram. Na época da Páscoa, na sexta-feira, mas Deus usou tudo isso para cumprir o seu plano. Ele usou tudo isso para cumprir aquilo que o Senhor tinha ordenado. Uma grande pedra, nós vimos aqui, foi removida
Uma grande pedra foi colocada em seu túmulo, para que fechasse ali e ele não pudesse sair. Também foi lacrado. Quando fala que lacrado, foi tipo tivesse sido feito cimentado para que não fosse tirada com tanta facilidade. Além disso, um destacamento de soldados ficou à guarda do túmulo para que ninguém roubasse o corpo. Aqui na leitura que nós fizemos não retrata isso, mas lá em Mateus 27 retrata esse acontecimento. No terceiro dia, ao domingo, logo de madrugada, houve um terremoto e um anjo retirou a pedra do sepulcro. Os guardas caíram cheios de medo, quando algumas mulheres, como nós vimos, chegaram para ungir o corpo de Jesus. Ele não estava mais lá. Elas encontraram o túmulo vazio. O anjo lhes contou que Jesus estava vivo. O nosso Senhor, Ele vive. Jesus também apareceu às mulheres, nós vimos aqui, e mandou com que elas contassem aos discípulos. De início, os discípulos não acreditaram. Eles não acreditaram nas mulheres, mas Pedro e esse outro discípulo que fala aqui era João, foram para o túmulo e viram que ele estava vazio. Mais tarde, nesse dia, 2 discípulos encontraram Jesus na estrada para um lugar chamado Emaús. Jesus conversou com eles e lhe explicou a razão da crucificação. Jesus também apareceu várias vezes aos apóstolos e mostrou que estava vivo, deixando-os tocar em seu corpo e comendo comida com eles. A ressurreição de Jesus não foi apenas uma visão espiritual, como se ele fosse um fantasma. Ele ressuscitou fisicamente. Por isso que ele mostrou os seus braços, as suas mãos, o seu lado ferido. Ao longo de 40 dias depois de sua morte, Jesus apareceu várias vezes, mostrando que estava vivo, e ensinou os seus discípulos. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, nos fala também que ele apareceu a mais de 500 pessoas depois que ressuscitou. Nós vimos pela manhã a importância da ressurreição de Jesus. A Bíblia diz que a ressurreição de Jesus é a base de toda a fé cristã. Se Jesus não tivesse ressuscitado, a nossa fé era inútil. Os nossos pecados não teriam sido perdoados. Ainda estaríamos escravos do pecado. Ainda estaríamos à mercê do inimigo. Quando Jesus ressuscitou, ele mostrou que o castigo do pecado estava completo. Ele mostrou que foi pago os nossos pecados, as nossas falhas. A ressurreição de Jesus mostrou que o seu sacrifício na cruz foi perfeito e foi aceito pelo Pai. Com o preço foi todo pago. Jesus não podia continuar morto. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 24, está escrito a frase mais emblemática do cristianismo: o nosso Deus, ele venceu a morte e ele vive. A notícia de que Jesus estava vivo começou a se espalhar-se entre os seus seguidores, primeiro timidamente, depois com entusiasmo. Nem mesmo os seus discípulos acreditavam no relato que trouxe à tona que o Senhor vivia. Lembre-se de Tomé. Os discípulos chegaram e contaram para ele, porque na primeira aparição de Jesus ele não estava presente. E ele falou: eu só acredito se eu ver e eu tocar os seus ferimentos
ele exigiu provas, mas em todo lugar onde as pessoas eram confrontadas com a realidade da ressurreição de Cristo, a sua vida era transformada, a sua vida era tocada pela ressurreição. E hoje nós somos transformados pela ressurreição de Cristo, pelo poder dessa ressurreição. Na verdade, essa mesma expressão transformadora encontra-se à nossa disposição hoje, em nosso meio. É através do ato de Cristo na cruz que passamos por essa transformação. É através do reconhecimento da morte e do sacrifício de Cristo e a ressurreição dele que somos transformados e feitos novas criaturas. Ao ler João, as mudanças ocorridas na vida dessas pessoas, convém que eu pergunte a vocês: tiveram verdadeiramente um encontro pessoal com Cristo ressurreto? Será que nós tivemos esse encontro? Ele já transformou a nossa vida? É isso que temos que nos perguntar. Entendemos verdadeiramente o poder da ressurreição de Cristo? Entendemos verdadeiramente a importância dessa ressurreição para a nossa vida? Será de fato nós entendemos? Ou é apenas mais uma sexta-feira normal? É apenas mais um domingo de ressurreição normal? É isso que temos que nos perguntar. Com esse pensamento eu quero trabalhar um pouco o tema, o poder da ressurreição de Cristo. Como nós passamos e como devemos passar, assim como os discípulos passaram, do medo à coragem. Meus irmãos, eu não sei como está a tua vida hoje, mas muitas vezes nos deparamos com medo do fracasso, com medo de uma decepção, com medo de perder o emprego, com medo de não se acertar nesse mundo, e esquecemos o poder de Cristo em nossa vida, em nosso meio. De que maneira Jesus transformou o medo dos discípulos em coragem. Aqui no verso 22, Jesus foi ter com eles e os tranquilizou. Além disso, ele os capacitou pelo Espírito Santo. Observe no verso 22 do nosso texto base aqui em João. Observe. Eu acho que esse é um versículo que passa despercebido entre muitos leitores. Nós não atentamos a esse ponto de partida aqui do poder de Cristo em nosso meio, do mesmo poder que transformou a vida dos discípulos, dos apóstolos, que transformou pessoalmente a vida de Pedro, que já tinham negado 3 vezes. Lembre-se, observe aqui no verso 22, e havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebam o Espírito Santo, recebam. Lembre-se, em Gênesis capítulo 7, Gênesis capítulo 2, verso 7, quando Deus soprou a vida no primeiro ser humano, tanto no hebraico quanto no grego, o termo sopro também significa espírito. Espírito, o sopro de Deus na primeira criação deu vida física, mas o sopro de Jesus Cristo na nova criação deu vida espiritual. Esse é o ponto aqui. Esquecemos que somos capacitados pela ação do Espírito. Estamos cheios do Espírito Santo de Deus. É o que transforma, é o que transformou a nossa existência, a nossa vida. Aqui de onde vem o poder da ressurreição. Passamos a ser
novas criaturas quando reconhecemos a ressurreição de Cristo, quando enxergamos o que Cristo fez, quando enxergamos a ressurreição do Senhor, quando enxergamos o seu ato sacrificial na cruz do Calvário. Aí sim passamos a entender, ao acreditar ou crer no que Ele fez por nós, todo o medo, toda a tristeza, toda a angústia passa. Aquilo que nos escravizava vai embora, acaba. Então por que tememos? Então por que duvidamos da ação, das promessas de Deus em nossa vida? Porque estamos desacreditando do poder de Deus, da autenticidade desse poder. Os cristãos receberam o batismo do Espírito Santo lá em Pentecostes e teria poder para realizar os seus ministérios. Isto está escrito lá em Atos 2, mas também em Atos 1, capítulo 1, abra comigo, Atos capítulo 1, encontramos uma promessa que se cumpriu em nós também. Observe, Atos capítulo 1, verso 4 e verso 5, nos diz assim: e comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Aqui é o próprio Senhor falando. Lucas está nos trazendo esse relato, porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. A promessa, essa promessa recaiu sobre nós também. O batismo do Espírito Santo, essa promessa que carimbou o selo do Espírito em nossa vida. Sem enchimento do Espírito, não seríamos capazes de testemunhar de modo eficaz a ressurreição de Cristo. Sem a ação do Espírito Santo em nossa vida, não iríamos entender a importância da cruz vazia. Não iríamos entender que fomos lavados pelo sangue de Cristo, pelo sangue do Cordeiro. O Espírito havia nos regenerado de um ser pecador para um ser santo. O Espírito havia nos colocado essa autoridade. Na época da Páscoa de Cristo, havia ali um Espírito que estava sobre eles. Em João capítulo 14, verso 17, nos diz assim: e o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e nem o conhece. Vocês conhecem, porque Ele habita com vocês e estará com vocês. O mundo ele não dá importância a esse fato da ressurreição de Cristo, do sacrifício de Cristo, porque eles não têm o Espírito Santo de Deus. Irmãos, eu não trabalhei na sexta-feira, mas ontem, no sábado, abri o normal lá no restaurante que eu trabalho. Estava lotado de pessoas que não têm o pensamento voltado para a cruz de Cristo, que nem entende a importância, acha que o elo da Páscoa está em não comer carne, ou em dizer: hoje eu não posso beber outra bebida, só posso beber vinho.
não está nisso aí. Está em você reconhecer nesse dia o que Cristo fez por cada um de nós. Ele foi cuspido, foi colocado uma coroa de espinho em sua cabeça. As roupas dele foi rasgada e feito jogo para dividir suas roupas. Ele foi posto em uma cruz. Ele foi posto em uma cruz. Foi ferido e humilhado, oprimido pelos nossos pecados. Mas a importância disso tudo é o nosso reconhecimento e entender que o nosso Deus, Ele vive. Não sabemos onde esses homens assustados estavam reunidos, atrás de portas fechadas, mas Jesus entrou e os tranquilizou. Irmãos, eu não sei como está a tua vida, mas nessa noite, tenha isso em mente. O Senhor, através da sua palavra, Ele está nos tranquilizando a entender que tem poder em sua ressurreição. Em seu corpo ressurreto, Ele é capaz de entrar em um cômodo sem sequer abrir as portas. É um corpo sólido, pois Jesus pediu que eu o tocasse, até comeu junto com eles, mas um tipo diferente de corpo, não sujeito ao que chamamos de leis naturais, ou lei da natureza. É impressionante que esses homens estivessem assustados. As mulheres haviam relatado que Jesus estava vivo. Muito obrigado. E os dois discípulos do caminho de Emaús haviam dado o seu testemunho pessoal, que foi aberto os seus olhos e eles entenderam a importância da ressurreição. Não é de se admirar que nessa ocasião Jesus censurou a incredulidade e a dureza de coração. Mas a maneira, a primeira palavra e a maneira com que Jesus se apresentou a ele é o que me espanta. O Senhor não repreendeu, não deu nenhum carão por eles duvidarem. A primeira palavra que o Senhor foi e teve com eles foi a saudação tradicional: Shalom, paz seja convosco. Ele poderia ter nos repreendido pela infidelidade, pela covardia que havia demonstrado naquelas últimas semanas anteriores. O que aconteceu? Mas o Senhor apareceu a eles e disse: Shalom, paz esteja contigo. É isso que nos tranquiliza, é essa paz que recai sobre nós através da ação do Senhor. Vocês lembram que momentos antes dele ser traído, dele ser pego pelos guardas romanos, vocês lembram, Márcio até falou isso pela manhã, a gente conversando, foi o que o Senhor fez, partiu o pão, dividiu com os seus discípulos, celebrando a ceia, e dali ele fez o quê? Cantou o hino. Ele louvou a Deus, a paz. E muitas vezes nós estamos angustiados com as nossas vidas, medíocres, por não olhar para Deus. Aqui eu quero estar fazendo, com o tempo que me resta, algumas aplicações nessa noite. A primeira aplicação que eu quero estar fazendo para a nossa vida é que o nosso Deus, Ele não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. A obra da cruz trouxe paz, como Paulo nos ensina lá em Romanos, capítulo 5, verso 1 e 2. Não diz assim: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de quem? Do nosso Senhor Jesus Cristo. Temos paz,
pelo qual obtivemos também acesso pela fé, e a esta graça na qual estamos firmes, e nos gloriemos na esperança da glória de Deus. A mensagem que teria que ser transmitida seria o Evangelho da paz. O ser humano havia declarado guerra contra Deus, mas Deus declarou paz a todos os que crescem. Jesus não apenas foi ter com eles, mas também os tranquilizou, mostrou as suas mãos e o seu lado ferido. Ele deu a oportunidade deles descobrirem que era de fato o Senhor Jesus e não era um fantasma. Mas hoje tem muita gente que não enxerga Deus, não reconhece Cristo, porque acha que Ele foi apenas uma lenda, ou não é alguém que vai cumprir a sua ira do jeito que cumpre a sua justiça sobre nós. Com muita facilidade negligenciamos as coisas de Deus, colocamos trabalho, empresa, colocamos família na frente daquilo que é do Senhor. O nosso tempo é dele, porque ele dedicou o tempo do seu filho em favor da nossa vida. Só temos vida porque ele deu o seu tempo, a sua vida por nós. Mas as feridas representavam não só apenas a identificação de que era Jesus, também era evidência de que o preço pela salvação havia sido pago, e de que o ser humano poderia de fato, ter paz com Deus. Ali não apenas autenticou aqueles ferimentos, não apenas autenticou que ele estava vivo e que era o Senhor, mas autenticou que o preço foi pago e foi aceito por Deus pelos nossos pecados, as nossas culpas. A base para toda essa paz se encontra-se na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Ele morreu por nós, ressuscitou dentre os mortos em vitória e agora vive para nós. Isso é fato. Isso é fato. Mesmo com todos os nossos meios, não somos capazes de viver sem a ação do Senhor em nossa vida. Não somos capazes de reter Ele. Ele vem até nós com a sua graça, renova a nossa confiança por meio da sua palavra e a ação do Espírito Santo em cada um de nós. A segunda aplicação para as nossas vidas nessa noite é quando Jesus viu que o medo dos discípulos havia se transformado em alegria, ele os comissionou. No verso 21 está escrito assim, lá no verso 21 de João 20, está escrito assim: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Cabe lembrar que não estava presente apenas os apóstolos. Por que eu estou lembrando isso? Para que você, igreja, entenda que essa ordem aqui de envio, de ter comissionado, não foi só para os apóstolos. Havia outros ali, como por exemplo, os discípulos lá no caminho de Emaús. Lembra-se que eles voltaram para dar testemunho que tinham encontrado com o Senhor. Então eles também foram comissionados a levar o Evangelho. Essa comissão não foi a ordenação formal de uma ordem eclesiástica, mas sim uma consagração de seus seguidores ao Evangelho mundial, ao evangelismo mundial. Se Deus quiser, no último domingo desse mês, nós estamos vendo aí no máximo
Vamos fazer um evangelismo aqui na rua. E é onde entra aqui essa segunda aplicação. Irmãos, isso não foi dado só a mim como pastor. Isso não foi dado só ao Márcio como presidente de missões aqui da igreja. Não. Todos nós fomos comissionados a pregar o Evangelho. Que grande privilégio e que enorme responsabilidade recai sobre nós. Devemos assumir o lugar de Jesus neste mundo, anunciando, pregando o Evangelho, falando desses fatos, falando do poder de sua ressurreição. A consciência de que Jesus nos ama da mesma forma que o Pai o ama, e de que estamos no Pai assim como Ele está em nós. Isso deve nos conduzir à verdadeira humildade. Isso deve nos conduzir a vivermos uma vida autêntica no Evangelho. Esse é o poder da ressurreição em nossa vida. É entender de fato as palavras do Senhor, quando Ele diz: assim como o Pai me ama, Ele ama vocês também. Assim como o Pai me comissionou a pregar o Evangelho, Ele comissionou a vocês também. Também devemos aceitar com humildade o fato de que Jesus nos enviou ao mundo da mesma forma que o Pai o enviou. Quando estavam prestes a subir aos céus, Jesus lembrou os seus seguidores da incumbência de levar a mensagem ao mundo todo. Está escrito assim lá em Mateus 28, do verso 18 ao 20. Lembre-se, abra sua Bíblia comigo, eu quero estar encerrando com essa ordenança. Jesus, aproximando-se, falou, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Esse todos os dias está comigo, com você, é o Espírito Santo, que convence o homem do pecado, o que dá força, coragem ao homem. O discípulo os discípulos aqui, eles devem ter se alegrado grandemente ao perceber que, apesar de serem tão falhos, o Senhor lhes confiou levar a sua palavra, a sua obra. Eles haviam abandonado, fugido, mas agora Jesus os enviaria para representá-lo. Que alegria! Eu me lembro Pedro havia negado o Senhor 3 vezes. No entanto, em poucos dias pregariam a palavra e acusaria os judeus de negarem a Jesus, e milhares de pessoas seriam salvas. Lá em Atos 3, o verso 3 em diante, mostra esse fato, que aquele que negou, e lembre-se, uma coisa que é nítida, o Senhor perguntou a ele também 3 vezes, lembra? Pedro, tu me amas? O que foi que ele disse? Senhor, eu te amo. Aí o Senhor falou: pois cuida das minhas ovelhas. Aí o Senhor perguntou de novo: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo, pois apacenta as minhas ovelhas. E perguntou a 3ª vez. Ali veio sobre ele o peso de que estava estranho.
Mas, Senhor, Tu sabe de todas as coisas. Tu sabe de todas as coisas. E esse mesmo Pedro, quando o Senhor ressurreto, depois que ressuscitou, estava sentado numa mesa com Ele, todos ali comendo, alegres, porque o Senhor tinha ressuscitado. Aí eu fico imaginando, né Márcio? Pedro olhando assim, meu Deus, Ele sabe que eu neguei, Ele sabe que eu recuei, Ele sabe que eu não sou nada. Eu neguei, irmãos, de fato, o nosso Deus, o seu imenso amor, a sua grande misericórdia é vista nitidamente na vida de Pedro e recai sobre nós. Não negue a Cristo, pregue o Evangelho. Com a ressurreição de Jesus, todo crente teve algo a Deus, porque teve vitória. É importante, pois assim há vitória sobre o pecado e sobre a morte. Jesus ressuscitou e com isso fomos ressuscitados com Ele, porque estávamos mortos, fomos justificados. A morte não tem vitória sobre o crente. Não cabe mais a nós temer a morte. Portanto, Jesus ressuscitou para que todo crente fosse justificado, resgatado e tivesse salvação e vida eterna por meio dele. Lembre-se, lá em João 3,16. Lembre-se, lá de Romanos 4,25. Então aqui nós concluímos o significado da ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo veio cumprir e revelar a profecia e o poder de Deus. Jesus veio para cumprir as profecias, mas Ele veio para que eu e você tivéssemos vida eterna. Alguns temas importantes ligados à ressurreição de Cristo, que trouxeram um significado para todos, sendo eles a importância é a salvação, pois fomos resgatados por Jesus da morte espiritual por causa do pecado, fomos libertos pela verdade, temos paz em Cristo Jesus, temos vitória em Cristo Jesus, temos vida eterna em Cristo. Por isso, comemoramos a vitória de Jesus na cruz sobre a morte. E complemento disso tudo, no plano de Deus para a humanidade, é entender que Ele vive. É entender que o nosso Deus, Ele vive. Para encerrar, abra sua Bíblia, lá em Lucas 24, quero encerrar com esse texto. Lucas 24. Fique de pé, igreja. Vamos ter em pé. Do verso 5 a 8. Do verso 5 a 8, nos diz assim: estando eles com muito medo, baixando os olhos para o chão, eles disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembra-se do que ele falou para vocês, estando ainda na Galileia: é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então eles se lembraram das palavras de Jesus. Então que nós venhamos nos lembrar
Jesus ressuscitou, Ele vive, Jesus é o Senhor da vida, e celebramos a ressurreição de Cristo para sempre, porque Ele vive. Amém? Oremos ao nosso Deus. Pai amado, Deus bondoso, Deus de graça e Deus de poder, como é bom, ó Deus, entender, ó Deus, a Tua palavra, compreender, Deus. Aplica, ó Deus, a Tua palavra em nossa vida. Senhor, como é bom entender, ó Deus, que Tu vive. Tem muitas pessoas procurando, ó Deus, salvação em mortos, em pessoas que morreram e não ressuscitaram. Mas nós entendemos que o nosso Deus, Ele vive para a glória do Pai. Ó Deus amado, Pai bendito, e que a graça e o amor de Deus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo recaia sobre nós, hoje e sempre. E a igreja do Senhor diz: amém. Glória a Deus pela sua palavra. Amém. Boa noite, irmãos. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Quero desde já agradecer a direção de culto, o Márcio, a Márcia, a Dien. Irmãos, os nossos microfones estão dando esses estalozinhos, porque nós estamos testando aqui um materialzinho aqui sem fio, um adaptador sem fio, mas vamos chegar no ponto que nós queremos, amém?